Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Irmão, a minha pergunta é que Deus deixou a sua lei, os 10 mandamentos, em 31 de Êxodo, do versículo 15 ao 18, ele fez um concerto perpétuo, não perpétuo. E no Novo Testamento, ali em 5 de Mateus, versículo 17, Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Até que passe o céu e a terra, nem um jota e nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E qualquer, pois, que ensinar, será chamado grande no reino do céu. E, porém, aqueles que não ensinar, será chamado pequeno. Esta é a minha pergunta, irmãos. Obrigado por sua participação, irmão Isaías. Vamos primeiro descobrir a base das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não em todas as ocasiões, quando você vai ler a palavra lei, deve pensar que esta lei é os 10 mandamentos. É errado. Pensamento adventistas. Pensamento errado dos adventistas. Por quê? Eles pensam sempre, a palavra lei fala sobre 10 mandamentos. É errado. Na Bíblia tem 2 ou 2 leis mencionadas. Deve pensar sobre isso, irmão Isaías. Na Bíblia tem 2 leis mencionadas. Lei de Cristo e lei de Moisés. Porque nós estamos vivendo no tempo do Novo Testamento. Devemos entender as declarações dos apóstolos sobre a lei. 13:39 de Atos. Vamos ler. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Tem lei que não pode justificar ou salvar-nos em tempo cristão. Começando no tempo dos apóstolos, apóstolo Paulo explicou, declarou que por meio dele, por meio de Cristo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O que você quer implicar, irmão Moisés? A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em 5 de Mateus implica a lei de Moisés? Cristo não pode falar contra ele mesmo. Ele ensinou aos apóstolos outra lei que não é a lei dos 10 mandamentos. Ele ensinou coisa diferente do que o que está no 10 mandamentos. Vamos ler 5:27 de Mateus. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Falando sobre coisas que passou, porque ele está pregando o evangelho depois do tempo de Moisés. Durante o tempo de Moisés, ele diz aos judeus: ouvistes que foi dito, não adulterarás. 28. Eu, não outro, não Moisés. Eu, porém, o que significa porém, irmão Isaías? Porém, ele está falando sobre outra coisa. Não a lei de Moisés, porque a lei diz, não adulterarás. Porém, vos digo. O
que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Falando sobre coisas novas, não os 10 mandamentos. Deve pensar sobre isso, irmão. 5:21 diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Falando sobre os 10 mandamentos. Quem matar será réu de juízo. Eu, porém, por que porém? Vocês são brasileiros, se você entende a maneira de falar, a palavra porém indica coisa alguma diferente do que antes mencionado. A palavra nos 10 mandamentos é: não matarás. E quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu no Sinedrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Ensinando outra lei, não o mesmo. Por isso, 5:17, Cristo quer dizer a lei que ele não vai destruir, mas cumprir, é outra lei, não a lei de Moisés. Sabe isso, irmão? Isaías, prestar atenção. Vou ler um versículo que vai provar a você que ele não menciona a lei de Moisés ou os 10 mandamentos. Vamos ler. 1:9 de 1 Timóteo. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados. A lei de Moisés é para justo? Não. Cristo é justo ou não? É justo. Falando sobre estas coisas, apóstolo Paulo diz: reconhecendo que a lei não é feita para o justo, não para Cristo, mas para os transgressores, insubordinados, irreverentes, pecadores, ímpios, prófanos, para patricidas, matricidas, homicidas, para os devassos, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros, e para todo o que é contrário à sã doutrina. A lei de Moisés é feita para os injustos, não para Cristo, porque Cristo é justo. Como pode interpretar que ele vem para cumprir a lei de Moisés, quando a lei de Moisés é feita para os injustos, não para ele? Não para ele, irmão. Irmão, por favor, não adquirir para você os pensamentos dos adventistas. Você será perdido. Lembra as palavras do Novo Testamento. A lei de Moisés não é feita para justo, para Cristo, mas para os injustos, para os transgressores, para os irreverentes, pecadores, ímpios, prófanos, parecidas, matricidas, homicidas, etc. Não para Cristo. Agora, falando, Cristo disse aos judeus: não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Que lei ele está falando? A lei de Moisés? Não, não, irmão. Cristo não está debaixo da lei de Moisés. Não. Ele não está debaixo da lei de Moisés. Mesmo os apóstolos declararam que eles não estão debaixo da lei de Moisés. Não está debaixo dos 10 mandamentos. Mesmo os apóstolos. Vamos ler 9:20 de 1 Coríntios. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus.
para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ele está falando sobre uma lei onde ele não está debaixo desta lei. Mas prestar atenção, eu vou continuar lendo, irmão. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Falando sobre duas leis, né? Ele disse primeiro, ele não está debaixo da lei. Né? Depois, ele disse, ele está debaixo da lei de Cristo. Tem lei que ele menciona que ele não está debaixo mais desta lei. Mas tem lei que ele mencionou que ele está debaixo da lei. Isso é a lei de Cristo. Qual é a outra lei? A lei da Moisés. Que em tempo cristão não existe mais. Voltando ao 13:39 de Atos, vamos ler, irmão Odeu. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés passou. Passou. Não está mais. Não pode salvar mais. Nós não podemos ser justificados pela lei de Moisés, mas pela lei de Cristo. Por isso, que lei ele mencionou? Que ele não destruir e ele cumprir. A lei que ele declarou aos apóstolos. Ele declarou esta lei. Ele é a primeira pessoa que deve cumprir a lei dele. A lei dele, né? Por quê? Porque, de acordo com o princípio espiritual, em 2:20 de Romanos, a palavra é instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? O princípio espiritual é o que você instrui, você deve a primeira pessoa para cumprir. Por isso o apóstolo Paulo disse, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Cristo ensinou a lei dele. Ele é a primeira pessoa que obedeceu a lei que ele ensinou. Vamos provar isso, irmão Isaías. Eu tenho pensamento, eu acho que você tem conhecimento sobre as Escrituras, mas pensar mais profundamente, irmão Isaías. Eu vou ler em 5:1 de Mateus. Por favor, ler comigo. Vou ler, né? Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se aos seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, isso é ensinamento de Cristo, né? 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados, etc., etc., até nós vamos chegar em 5:15.
nosso Senhor Jesus Cristo dice, nem os que acendam uma candeia a colocam debaixo de alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim esplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Por quê? Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Por isso, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, que mandamentos? Ele não mencionou 10 mandamentos. O que ele mencionou não está no mandamentos, 10 mandamentos. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, etc., etc., etc. Concluindo, ele diz, qualquer, pois, ele diz, que violar um destes mandamentos. Que mandamentos? Os mandamentos que ele mencionou, não o que Moisés mencionou. E para provar isso, ele diz, 21, que mesmo capítulo, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será réu de juízo. Eu, porém, está falando sobre coisas novas, não o mandamento passado da Moisés. Por isso, não pode interpretar que o mandamento que ele está falando é 10 mandamentos. Irmão, você está comigo, irmão Isaías? Irmão, eu não perguntei a lei de Moisés. Eu perguntei porque Deus fez um concerto perpétuo. E se não é os 10 mandamentos, né? Então nós podemos adorar a imagem também, porque nós estamos deixando um para trás. É isso a minha pergunta. Eu quero saber o porquê que hoje o povo só segue 9 mandamentos, não segue os 10. É isso. Eu não sou adventista e nem sou apenas estudioso da Bíblia. E sigo o que Deus manda. De Moisés eu sei que tudo foi abolido. Agora eu quero saber de Jesus Cristo. Porque lá em 12 de Apocalipse está escrito, o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, meu irmão. É isso que eu estou perguntando. Muito obrigado. Irmão Isaías, primeiro, quando eu está dando resposta não somente para você, né? Mesmo que a sua pergunta não é sobre a lei da Moisés, que você disse, né? Mas porque a sua pergunta é a lei que Cristo deve cumprir e não destruir, está explicando sobre 2 leis que estão na Bíblia, porque estamos falando sobre lei. Na Bíblia tem 2 leis, lei de Cristo e lei da Moisés. Mesmo que você não perguntou sobre a lei da Moisés, eu senti obrigado de falar sobre isso para os outros, né? Milhares de pessoas estão ouvindo nossa exposição da Bíblia. Eu devo pensar para eles também. Porque sua pergunta calls for me to clarify the 2 laws mentioned in the Bible. A pergunta que você fez pede que eu esclareça as 2 leis mencionadas na Bíblia. Porque você mencionou 5:17 que Cristo não vem para destruir a lei, mas cumprir.
eu é obrigado de mostrar a todos, não somente a você, a diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Agora, eu não sei onde você tirou a ideia que as pessoas em nosso tempo obedecem somente 9, tirando 1. Por isso, você está implicando que podemos agora adorar os ídolos. Isso é uma forma de filosofia, irmão. Por favor, perdoe-me, né? É filosofia. Por quê? A lei de Cristo é mais proíbe-nos para adorar deuses que não são deuses. A lei de Cristo é mais completo. Idolatria na lei de Cristo não é somente adorar os ídolos, não. Idolatria na lei de Cristo implica outras coisas espirituais. Isso é como completo a lei de Cristo. Você não pode dizer, as pessoas agora obedecem 9, mas não deixando uma, por isso você está dizendo uma dúvida que podemos agora adorar ídolos. Por isso eu estou explicando a diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo não somente proíbe a adoração dos ídolos. A lei de Cristo ensina outras coisas na idolatria, não somente adorar ou ajoelhar diante dos ídolos. Vamos ler isso. 5 de Efésios. Vamos ler. Nem baixeza, nem conversa tola, nem grasejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento... Porque bem sabeis isso, ele ensinou os primeiros cristãos. Por isso, vem o tempo que eles bem sabem isso, o ensinamento dos apóstolos. Bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Idolatria, em Novo Testamento, não somente adorar ou ajoelhar diante dos ídolos, imagens esculpidas, não. Tem outro significado da palavra idolatria. Será devasso, impuro, avarento e idolatra também. Idolatria também, vamos provar isso. Colossenses capítulo 3, versículo 5, vamos ler. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Concupiscências, avareza, apetite desordenado, impureza, prostituição, adultério, etc., que é idolatria. A lei sobre a idolatria é mais profundamente ensinada no Novo Testamento. Idolatria, em tempo de Velho Testamento, é adorar outros deuses. Mas, em Novo Testamento, idolatria é mais profundamente explicado por os apóstolos. Porque concupiscência vem do Satanás. Avareza vem do Satanás. Todas as males vêm do Satanás. Se você vai fazer os desejos de Satanás, você está adorando Satanás. Isso é idolatria. Idolatria. Entende isso, irmão Edson? Sim, irmão. Como? Anteriormente, como o irmão citou, se então a lei perpétua não é os 10 mandamentos, então agora nós poderíamos adorar ídolos, porque a proibição de adorar ídolos está nos 10 mandamentos,
mas veja que a lei de Cristo, ela é diferente da lei anterior. A lei de Cristo ela é mais ampla, até mais rígida. Ela considera outras coisas como idolatria que não estavam no mandamento e na proibição dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos e a idolatria era você fazer imagens esculpidas, se prostrar e servi-las, mas na lei de Cristo ela é muito mais ampla, ela inclusive abrange parte espiritual, como nós podemos ver no versículo de Colossenses 3:5 e também no outro versículo que foi mostrado, que a pessoa que é avarenta, a pessoa que ela gosta, ela tem prazer ela gosta de ter dinheiro, ela quer adquirir dinheiro além do que deve ser, isso também é uma forma de idolatria. Ela também está colocando o dinheiro como um ídolo para ela, algo que ela está servindo, se focando para servir, uma relação espiritual do ídolo, não somente as imagens como era anteriormente. Então a lei, você não pode dizer, não pode alegar que então nós podemos adorar ídolos porque não é os 10 mandamentos, a lei que deve ser seguida, porque a lei de Cristo que ele passou para nós e disse que cumpriria todas elas e que ele passou aos cristãos, ela vai muito além do que as coisas que estavam nos 10 mandamentos. É muito bom, irmão Edson. E eu quero de adicionar mais, né, para este assunto, né? Irmão, por que você está perguntando sobre 5:17? Você mencionou 5:17. Que lei isso? Né? Que Cristo não destruir, mas cumprir. Depois de falar sobre a vontade dele, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que, etc., etc. Depois disso, ele continuou ensinando os apóstolos ao longo do capítulo 5 até capítulo 7, né? Incluindo os versículos que você citou, 5:18, que não ensina dos mais pequeninos da lei, etc., etc. Chegando ao capítulo 7, versículo 28, vamos ler, irmão Odeu. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. É doutrina da Cristo, a lei de Cristo. Começando em capítulo 5, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Depois, em versículo 17, não pensar que eu vim destruir a lei, os profetas não vim destruir, mas cumprir, porque 18, em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só tio. Que lei isso? Lei de Cristo, porque ele garantiu a terra e o céu passará, mas a palavra dele, né? Mas minhas palavras jamais passarão. Isso é o que ele quer dizer. Não passará mais a palavra, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, não como as palavras e a lei de Moisés que passaram. Comparando a lei de Moisés passaram. 8:13 de Hebreus. Vamos ler, irmão Rodel. Dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Perto está de desaparecer o velho pacto. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta palavra, 2000 anos atrás, ele escreveu o livro para os hebreus. Quando Deus disse novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. 2000 anos atrás. 2000 anos depois, está mais? Não tem mais.
A lei de Moisés não está mais em força. O que está em força é a lei de Cristo. Isso é a lei que ele diz, não vim destruir a lei, mas cumprir. Que lei? A lei dele, que ele levou aqui na terra. Porque ele trouxe na terra, porque ele desceu ao céu para instruir os seres humanos. Outra lei, não é a lei de Moisés. Né? Ele vem para instruir a lei, não a lei de Moisés, mas a lei do Pai, o mandamento do Pai. 12:49 e 50 de João. Vamos ler. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo-o exatamente como o Pai me ordenou. Ele desceu ao céu para falar sobre as coisas que o Pai, ele mandou. Sei, ele diz, que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Quando ele disse, ouvistes nos antigos, dizendo, não matarás. Eu, porém, vos digo, onde vem? Vem do Pai. Ele está falando coisas diferentes às coisas que está falado aos antigos. Não matarás, não adulterarás, observar sábado, etc., etc. Ele está falando outras coisas. Diferente do que foi dito aos antigos. Por isso ele diz sempre, eu porém vos digo, dando-nos informação e pensamento que ele está falando sobre uma lei diferente do que o antes. Isso é chamado na Bíblia lei de Cristo. Irmão, Isaías, eu estou falando, dando resposta para a sua pergunta, não somente para você, mas para esclarecer coisas também para outros. Estamos com milhares de pessoas que não estamos ouvindo na internet e na TV Verdade, né? Por isso, deve dar resposta para você, não somente para você, mas para outros. Mesmo que você não está perguntando sobre a lei de Moisés, porque você menciona a lei, eu tenho obrigação de mostrar as leis ensinadas na Bíblia. Tem que se chama lei de Moisés, que agora não existe mais, desapareceu, de acordo com a Bíblia. Mas não significa que, porque a lei de Moisés diz, não outros deuses diante de mim, não, etc., etc. Porque eu disse que a lei de Moisés passou, você vai interpretar, podemos agora adorar os ídolos. Não. A lei de Cristo é mais ampla, mais rígida do que a lei de Moisés. Todas as discussões que ele ensinou, começando, irmão Isaías, eu quero ler tudo isso para você, né? Mas você pode fazer isso na sua casa. Começar lendo capítulo 5 de Mateus, depois até 7:28, você pode descobrir a lei de Cristo. Começando em capítulo 5 de Mateus, ele está discutindo aos apóstolos as coisas que ele quer ensinar a eles. 5 até 7, capítulo 7, versículo 28, você vai descobrir isso é a lei de Cristo. Que ele mencionou em 5:17 que ele não vai destruir, mas cumprir. Irmão, podemos ler isso neste tempo?
Maudel? Somente para irmão Isaías. Eu quero ajudar ele a entender meu ponto de discussão sobre a lei. Porque 5:3 diz, bem-aventurados os humildes de espírito. 5:4, bem-aventurados os que choram. Depois, mostrar os versículos, mostrar. Depois, assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Vamos continuar. 17, 18, 19. Qualquer, pois, que violar destes mandamentos, destes, né? Implicando que o mandamento que ele está dizendo destes, não outros, né? O que ele está ensinando. Depois, versículo 20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Depois, 22. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo, etc. 23. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai conciliar-te primeiro, etc. 25. Concilia-te depressa. 26. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali, etc. Chegando ao capítulo 6, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, etc. Quando vos deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, etc. Depois, começando em capítulo 7, continuando o discurso, não julgueis para que não sejais julgados. 2, porque com juízo. 4, 5, 6, 7, pedi, dar-se-vos-á. 8, pois todo aquele que pede recebe. 9, dentre vós é homem que o seu filho lhe pedir pão, etc, etc, etc. Versículo 3, 12, vamos em 12. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, 14. Porque a estreita é a porta, 15. Guardai-vos dos falsos profetas, 16, 18. Uma árvore boa não pode dar, etc. Toda árvore que, etc. Depois, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, começando em capítulo 5, hasta nós vamos chegar ao versículo 28, ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Isso é a toda a doutrina de Cristo. 5 de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, depois concluindo em capítulo 7, 28. Ele está falando sobre nova doutrina, doutrina dele. Palavras dele que os céus e a terra vai passar, mas minhas palavras jamais passarão. O que você mencionou em Êxodo 31, vamos ler. 31, 16. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, guardando nas suas gerações como pacto perpétuo. O sábado é pacto perpétuo às gerações de Israel. Mas quando chegou Cristo, a geração de Israel parou. Agora não tem mais Israel, não tem mais gentios,
Todos nosotros é outra criatura, chamado cristianos o cristão. Em Cristo, apóstolo Paulo disse, vamos ler, 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A respeito dos judeus, não tem gerações de Israel. As gerações de Israel passaram, né, irmão? Em tempo cristão, Israel não é considerado como uma nação de Deus. Os israelitas e os gentios é feito como uma nação debaixo de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre. Não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não tem mais a distinção sobre os judeus. A geração dos judeus passaram em Cristo Jesus. Não tem mais discussões sobre gerações em Cristo Jesus. Por isso, se você vai dizer que o sábado é perpétuo, é um pacto perpétuo, sim, pacto para os israelitas nas gerações deles. Mas quando chegou o tempo de Cristo, o pacto é novo. Não é o pacto que eles receberam no Monte Sinaí. Isso não é o pacto perpétuo para todas as pessoas. É pacto perpétuo para as gerações israelitas. Mas quando Cristo veio, terminou as gerações israelitas como de Deus. Na verdade, ele tirou o reino aos israelitas. O reino é tirado dentro dos israelitas. O sábado é pacto perpétuo para os israelitas, não para todas as pessoas ou todas as moradores da terra, não. Guardando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. É pacto dado no Monte Sinaí. 5 de Deuteronômio, vamos ler. Versículo 1. Chamou, pois, Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esse pacto, mas conosco, sim, com todos nós que hoje estamos aqui vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Estava eu nesse tempo entre o Senhor e vós, para vos anunciar a palavra do Senhor, porque tivesses medo por causa do fogo, e não subistes ao monte, dizendo ele: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar. Isso é o pacto que ele fez no Horebe. A palavra em 5:2, o Senhor, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horebe.
o pacto que inclui o guardar o dia de sábado. Ele declarou que um pacto perpétuo para eles, para os israelitas. Mas o que é dado em Horeb como pacto, vem o tempo que Deus disse, vai fazer um novo pacto. Vamos ler em 8:7 de Hebreus. Pois, se aquele primeiro fora sem falta, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Pois, encontrando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, não segundo o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois não permaneceram naquele meu pacto. Não é com o pacto, mesmo que ele declarou que o pacto de sábado é um pacto perpétuo para as gerações dos Israel somente, mas não para todo o mundo. Não para todo mundo, não para todo o mundo. Por quê? Ele diz, ele vai fazer um pacto novo que vai terminar o pacto dado a ele, aos israelitas. O pacto que ele vai dar, o novo pacto, não somente para os israelitas, mas para também os gentios, para todos os moradores da terra. Por isso, para interpretar que o sábado é o perfeito pacto para todos nós, é errado. Perpétuo para o pacto para Israel. Mas quando Deus declarou que ele vai fazer um novo pacto, não somente para os israelitas, mas para todos os homens, ele está dizendo novo pacto. Não é o pacto perpétuo que ele deu aos israelitas para as gerações deles. Mas quando chegou Cristo, parou.